ao pleno conhecimento da perfeição de Cristo. Então, a gente tem que reconhecer essa necessidade, que precisamos de alguém para nos ensinar. Uma boa metodologia de ensino é fundamental, mas deve ser acompanhada por um desejo de aplicá-la em nossa vida. Podemos ter um bom ensino à nossa disposição, mas se nós não estivermos dispostos a aprender, não servirá de nada para a nossa vida. Podemos ter o melhor professor de escola bíblica do mundo, podemos ter todos os mecanismos, uma sala climatizada, quadro para expor ali, mas se nós não tivermos a disposição para aprender, não vai adiantar nada. Se não aproveitarmos as oportunidades que estão ao nosso dispor para prover o conhecimento, um aprendizado na nossa vida, não vai adiantar nada. Aí tem aquelas frases que a gente utiliza: Judas tinha o melhor mestre, mas mesmo assim traiu Jesus e tal. Mas essa é uma realidade. O conhecimento, ele vai vindo dessa maneira, né? A gente tem que estar disposto para aprender. A gente pode ter os melhores professores, o melhor pastor, os melhores cultos de doutrina, mas se não frequentarmos o culto, se não irmos para o culto, se não nos sentarmos para ouvir, a gente não vai adiantar nada ter tudo isso. Amém? Então, devemos reconhecer que precisamos de alguém para nos ensinar. O eunuco reconhecia isso e convidou um estranho para sentar com ele dentro do carro para ouvir as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o eunuco percebeu que o Filipe tinha interesse em esclarecer as Escrituras para ele. O eunuco percebeu que a maneira como o Filipe fez a pergunta, Filipe tinha conteúdo para a vida dele. Por isso ele convidou para sentar no carro. Não é qualquer pessoa que vai olhar um estranho na rua e fazer isso. Mas ali foi uma obra do Espírito primeiramente, mas também a boa abordagem e a percepção do eunuco teve em perceber que Filipe queria expor algo para ele, iria tirar a dúvida dele. Então ele reconheceu, mandou Filipe sentar no carro e foram juntos lendo as Escrituras da palavra de Deus. Então temos que reconhecer que dependemos, que precisamos. Quando a gente reconhece isso, a gente vai estar na escola bíblica todo dia, a gente vai estar nos cultos de doutrina, a gente vai estar valorizando ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Rogou a Filipe que se assentasse para lhe ensinar, ou seja, abraçou a oportunidade que teve para aprender. Ele abraçou a oportunidade que teve. Quem não se sinta para aprender, dificilmente se levantará para ensinar. Um aprendizado eficaz requer disponibilidade para aproveitar tudo que temos a nosso favor para promover o conhecimento necessário para o bom progresso de nossa vida espiritual. O que nós temos? EBD, culto de doutrina, discipulado e seminários bíblicos. São as coisas que temos ao nosso dispor para promover o ensinamento eficaz para as nossas vidas. Então devemos abraçar todas essas oportunidades. E eu posso falar isso sem medo de errar e de alguém achar que eu sou um hipócrita. Não, eu sempre frequentei escola bíblica, culto de doutrina, discipulado, passei 2 anos ininterruptamente, de segunda a domingo na igreja, todo o tempo ali. Por isso Deus nos abençoou. O eunuco questionou a Filipe acerca do texto bíblico. Os irmãos, por isso que eu estou dizendo, é bem simples, bem prático, né? Porque isso aqui é muito importante, né? O eunuco questionou a Filipe acerca do texto. O aluno deve fazer questionamentos tanto para o texto bíblico como também para o professor ou seu discipulador. Isso aqui é fundamental para um bom aprendizado. Eu digo isso
Eu coloquei isso aqui por conta do texto, o texto me leva a essa compreensão, e também a minha experiência pessoal. Eu fui um questionador nato da palavra de Deus, tanto eu lendo ela sozinho, questionando Deus, o Espírito Santo, questionando no bom sentido, de querer aprender, saber o que estava dizendo ali, e também questionava constantemente o meu discipulador, que é o irmão Veneraldo. Estava sempre perguntando. Por quê? Porque quem quer aprender tem que questionar, tem que perguntar, entendeu? Às vezes a gente não consegue saber o que as pessoas querem aprender, qual a sua dificuldade. Por quê? Porque ele não expõe. Algumas vezes Deus me deu essa graça de estar ministrando e conseguir fazer perguntas que podem estar pairando na mente da pessoa e ao mesmo tempo já respondê-la, mas nem sempre isso vai acontecer. Então o aluno que quer ter um aprendizado eficaz na sua vida, ele tem que fazer questionamentos, tem que perguntar, tem que questionar o texto. O Gordon Fee, o Douglas Stuart, naquele livro Compreendes o que Lês, ele faz menção de que muitas pessoas criticam, fazer teologia, não sei o quê. Ele diz que quando você faz uma pergunta para o texto, você está estudando teologia, você está fazendo uma hermenêutica, quando você está fazendo uma pergunta para o texto, entendeu? Por exemplo, outro dia eu fiz uma pergunta para o texto, e eu consegui ter uma compreensão a mais para a gente pregar. Alguém vai até rir aqui que eu vou falar, do jovem rico, né? Eu perguntei, mas por que Jesus disse, olha, vai, vem tudo que tu tem e dá aos pobres, depois tu vem e traz o tesouro no céu. Eu fiz a pergunta, mas a salvação não é por obras, não é por obras, então como é que ele vai vender tudo que tem e dar tudo aos pobres, depois vai vir e vai ter um tesouro no céu? E vai alcançar a vida eterna por obras, fazendo algo? Mas eu fui entender o propósito da pergunta de Jesus Cristo, mostrar a incapacidade e suficiência humana de obter a salvação pelos seus próprios esforços. Foi uma pergunta que a resposta não, ele não vai conseguir fazer isso, mas não vou focar nesse assunto. Então, só para abordar que a gente tem que fazer questionamentos, entendeu? Tanto para o texto, que você vai estar fazendo direto para o autor da palavra de Deus, que é Deus, e também fazer questionamentos ao seu professor, ao seu dirigente, ao seu pastor, ao seu líder. Assim eu tenho certeza que você vai ter um aprendizado eficaz. Digo isso porque eu estou firme, estou de pé, já enfrentei tudo que vocês possam imaginar de provação, tudo não num contexto de perseguição, mas as coisas que perseguem a vida do jovem hoje. Estou de pé, por quê? Porque eu tive um aprendizado eficaz, eu peguei tudo que aprendi e coloquei na minha vida. Amém? Uma certa professora de filosofia, a única aula que eu não dormia, eu trabalhava lá na MEMS como soldador, e a minha vista, tanto tacar fogo de ferro, meus olhos ardiam, eu não conseguia ficar muito acordado na sala de aula, mas na aula dela eu não dormia, a professora de filosofia. E ela disse uma vez, diz o seguinte, ela disse, uma certa professora de filosofia e sociologia me disse uma vez que nós compreendemos um texto, mas quando conseguimos elaborar uma pergunta, do que necessariamente ter uma resposta. Quando você lê um texto, ela fala, e você consegue elaborar uma pergunta, é porque você entendeu o texto, é porque você captou a mensagem, entendeu? E muitas pessoas querem já ter a resposta, e não se preocupam em questionar e fazer uma pergunta. Então quando alguém fala algo e você consegue gerar uma pergunta, você pegou a visão, como diz a galera aí, você pegou a visão e você terá uma grande probabilidade de entender o conteúdo, entendeu? Mas se não questionar, não ficarmos somente nós, o pregador não é Deus, não conhece o coração, não vai saber lhe explicar. Então a gente tem que questionar. Por que temos que questionar? Porque às vezes temos um conhecimento superficial ou até mesmo errado diante de alguns assuntos. Por isso, a necessidade de questionar alguém confiável que possa esclarecer a você o que a Bíblia diz sobre tal questão. Quando não fazemos isso, podemos viver no erro ou equivocado e não teremos um resultado eficaz na nossa vida.
Então, daí a grande necessidade de nós questionarmos. O eunuco, ele era um leitor das Escrituras. Ele estava lendo as Escrituras. Então, também para termos um aprendizado eficaz, o que vai evidenciar isso na nossa vida é lermos as Escrituras. Como teremos questionamentos, como teremos esclarecimentos se nós não lermos as Escrituras? A gente vai fazer um questionamento em consequência e decorrência da leitura bíblica. Eu vou ler o que está escrito na Bíblia e vou questionar para mim aprender. Então, mas se não ler, então nós temos que ter o hábito, né, de ler as Escrituras, para não ficarmos refém do que os outros dizem, entendeu? Nós temos que ler as Escrituras, questionar, para nós não ficarmos refém do que os outros dizem. Outros que eu quero dizer aqui são pessoas que não têm um compromisso de aplicar ela na sua vida, mas de corromper aquilo que diz as Escrituras, entendeu? Para começo de um bom aprendizado eficaz, faz-se necessário ser um leitor das Escrituras. Ao ler as Escrituras, iremos ter a necessidade de saber sobre ela, iremos questionar aquilo que não entendemos e assim obter o aprendizado, entendeu? Aprendizado. A gente tem que ter o hábito de ler as Escrituras, não somente porque as pessoas estão cobrando, você tem que ler, não, a gente tem que ler ela. Por quê? Primeiro porque ela é a fonte infalível, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé e prática. Nela contém todo o conteúdo necessário para a minha vida espiritual, para a minha salvação, para o meu bom andamento até Cristo voltar. Esses 3 motivos são suficientes para entendermos a necessidade de estarmos lendo ela, lendo e meditando nas Escrituras. Quando nós não temos o hábito de ler, aí que a gente não vai aprender mesmo, porque isso aqui é um dos principais para se obter um aprendizado eficaz na nossa vida, é ler as Escrituras. Então, se ele não tivesse lendo as Escrituras, o eunuco iria poder perder a oportunidade, né, dos ouvidos de Filipe escutar ele lendo, para convidar ele para se aproximar, entendeu? Então a gente tem que ter o hábito de ler as Escrituras. O eunuco creu em Jesus Cristo. Após Filipe esclarecer de quem o profeta estava falando, e o eunuco que estava lendo a passagem foi tão impactado pela palavra de Deus. É por isso que nós não devemos rejeitar e negociar e nem se abster da palavra de Deus, porque ela tem o poder de transformar a palavra de Deus. Então, eu meditando aqui, o eunuco foi tão impactado pela palavra de Deus que ele fez o questionamento: de quem o profeta está falando? Uma pergunta até mesmo inteligente ele fez, entendeu? De quem o profeta está falando? Dele ou de si mesmo? Algumas passagens bíblicas, os autores geralmente utilizavam essa linguagem, chamada, parece que diatribe, né? É a linguagem que o autor se coloca na situação do texto para trazer um ensinamento, algo para aplicar na vida espiritual. Mas aqui o profeta estava falando diretamente de Jesus Cristo. Então, Filipe, que tinha o conhecimento, e não foi à toa que o Espírito Santo conduziu Filipe para ir para lá, não foi à toa, tudo proposital. Filipe, tendo conhecimento das Escrituras, diz para ele: olha, o profeta está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E foi tão impactante que o eunuco creu. Era como se: de quem o profeta está falando? Dele ou de outro? Se ele não tivesse a compreensão de que o profeta estava falando de Jesus Cristo, ele não iria se converter. Por quê? Porque falar bem de si
É fácil. Falar bem de si não